O papai falou comigo no íntimo ali. Esquece o que você ia falar. Esquece essa mensagem. Eu quero trazer salvação aqui hoje. Essa mensagem aí não tinha uma carga de salvação não, filho. Esquece ela. Talvez ela para um outro dia aí. O pai quer trazer salvação aqui hoje. Salvação de quê? Salvo do quê? De nós mesmos, irmão. Salvo de mim mesmo. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos, meu irmão. Obrigado, querido. Glória a Deus. Eu não consigo me recompor aqui. Lucas capítulo 15. Eu creio que o noivo é irresistível. Quando ele vem mesmo assim, com essa força, é difícil. Glória a Deus. Lucas no capítulo 15. Bom dia a todos, né? Aqueles que eu não cumprimentei no começo do culto aqui, bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Nós temos a visita de alguns irmãos aqui pela primeira vez, né? Pelo que eu estou vendo aqui, alguns estão nos visitando aqui pela primeira vez. Glória a Deus. Estou muito feliz aqui de receber, não é a primeira vez, mas estou feliz de receber aqui o Felipe, a Su. Eu chamo de Felipe, ele fala até que parece que eu estou bravo, porque a gente é amigo de infância. E sempre foi Lemão, então é Felipe, mas se vocês chamarem de Lemão, ele vem também. Então é Lemão, né? Feliz pelo Lemão estar aqui, senão ele pensa que eu estou bravo com ele. Ele falou assim, quando você me chama de Felipe, fica até estranho. Eu tenho apelido também, né? Mas fica chato falar. Graças a Deus. Vocês abriram Lucas capítulo 15? Tem mais alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Oh, seja bem-vinda, querido. Que o Senhor possa tocar no teu coração aí através de tudo isso que está acontecendo neste lugar. Eu já imagino que você foi tocada, viu? Eu já imagino que sim. Mas que o Pai continue fazendo a obra aqui. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 15, no versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os religiosos murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Que absurdo, né? E aí Jesus contou algumas parábolas do versículo 3 até o 10, mas eu quero ler o versículo 11 também. Por que ele come com pecadores? E aí Jesus disse o seguinte: certo homem, lá no versículo 11, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. A fome naquele lugar era tanta, no versículo 16, que diz assim: ali ele desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada, nem mesmo a comida de porco. Então, caindo em si, pensou com ele: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu morro aqui de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, e também pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai.
Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa. Vestiu. Ponde-lhe também um anel no dedo e sandálias nos pés. Versículo 23. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste nem sequer um cabrito, para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, irresponsável, que desperdiçou todos os bens, com prostitutas, com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Pai, o Senhor disse que nessa palavra o Senhor tem algo para essa igreja hoje. Eu mesmo não sei, eu não tenho, mas eu sou o seu instrumento, Senhor, e eu sei que apesar de mim, eu creio que o Senhor pode me usar aqui nessa manhã, Pai. Então faça a tua obra, Senhor, fala aos nossos corações, atinja os seus alvos, Senhor, alcança aqueles que o Senhor escolheu, alcança aqueles nessa manhã, Senhor, que o Senhor está chamando, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém. Nós vemos a figura de 3 pessoas aqui, né? 3 personagens principais, um pai e 2 filhos. Aí nós temos um filho aqui, que talvez no dia a dia, no decorrer da vida dele, ele tinha um bom relacionamento com o pai, até gostava de morar onde ele estava morando, e eu digo que talvez nem por maldade, talvez não por perversidade, ele só escolheu experimentar algo novo daquilo que ele já vivia. Ele já estava com o pai. E é isso que a Bíblia fala sobre mim e sobre você, meu irmão. Nós viemos de Deus, nós não viemos do macaco. O homem foi criado, foi formado pelo pó da terra, mas nele foi soprado o fôlego de vida, que veio de Deus, do próprio Deus. A Bíblia fala que nós viemos de Deus, meu irmão. Minha professora de história falava que era do macaco, mas aí cada um com seus parentes, né? É difícil o povo rir das coisas que eu falo aqui, né? Ufa, eu posso ouvir um ufa? E dessa sem graça tem mais umas 20 ainda que eu vou contar, tá? E eu sei de uma coisa, nós viemos de Deus, meu irmão, e quando eu falo que nós viemos de Deus é porque nós fomos formados nele lá no céu. Então em algum momento, seja você, isso não tem nada a ver sobre ser evangélico ou ser o que quer que seja, cara. Não estou falando de você ser crente não, cara. Não tem escolha, o cara pode dizer que ele é ateu.
até debaixo da água, afogando, ele não fala meu Deus, porque ele não acredita que existe um Deus. Mas ele veio de Deus, e mesmo que ele não creia, ele veio de Deus. Vou falar uma coisa para você, até o diabo veio dele. Deus criou o mal, a Bíblia diz isso. Tudo veio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, meu irmão, você veio de Deus. Então, em algum momento você já estava nele, e isso, como eu disse, não tem nada a ver com a sua religião. Mas em algum momento, por não sei qual motivo, uma bobagem da nossa cabeça, nós escolhemos de uma hora para outra, sem calcular os problemas que poderia acarretar essa escolha, nós decidimos sair de perto do pai. E olha que lá na fazenda do pai, até os empregados têm fartura de pão, até quem é servo tem fartura. Lugar bom de morar, vida de fazenda, aquela vida boa, o vizinho mais próximo está a 15 quilômetros. Você escuta o barulho do mato crescendo, os passarinhos cantando. No meio da fazenda passa um rio, esse rio de vida. E nós estávamos nesse lugar, meu irmão. E por algum motivo a gente achou melhor experimentar alguma coisa que o mundo possa dar. E a gente pediu alguns direitos para Deus e falou assim: Senhor, eu posso escolher? E aí a gente chama alguma coisa de livre-arbítrio, né? Que você pode escolher. Na verdade isso se chama livre agência, porque a arbitragem e juízo está na mão de Deus. Na verdade o que você pode escolher é o que você quer fazer. O que vai acontecer é que lá na frente você vai pagar por isso ou não. A Bíblia diz assim, jovem, falando para os mais novos aqui, estou vendo bastante gente boa aqui, gente nova, gente jovem, né? Estou falando aqui para vocês, a Bíblia fala assim, jovem, você estava achando que era para você, cara? Você é jovem há mais tempo, né? Assim, já faz um tempo já. É nada, o Eudes está, vixe. Não, o Eudes está todo vapor, cara. Viu? Mas a Bíblia fala assim, jovem, dê ao teu coração tudo o que ele desejar, tudo. Olha que coisa, a Bíblia falando para você, pode dar para ele tudo o que você quiser. Mas lembra-te, porém, que Deus trará a juízo todas as coisas. Ou seja, faça o que você quiser, desde que não seja pecado, porque senão a coisa vai ficar apertada. Nós estávamos em Deus e por algum motivo nós decidimos então dar ao nosso coração aquilo que Ele queria. E fomos viver de forma irresponsável, ou seja, longe do Pai. Tomamos as nossas próprias escolhas, não perguntamos para Deus se era isso que Ele queria ou não. Esse filho não falou assim, pai, o que o senhor acha de eu pegar aquilo que é meu e sair daqui? Ele não fez isso, ele falou, pai, eu só quero sair. Ele falou assim, pai, me dá. E o pai só falou, tá, filho, vai lá. Porque o pai é onisciente. E ele sabe que mesmo que você esteja fora da fazenda dele, a sua mente pode até ser tomada pelo inimigo, mas o teu coração é dele, meu irmão. Por algum momento a sua mente pode estar dispersa, mas o seu coração já é dele, em algum momento ele ia voltar. Então o pai falou assim, vai lá, filho, vai lá e faz o que você quiser, cara. É seu direito, pode, nem morri ainda, mas leva a sua parte da herança. O menino estava matando o pai que estava vivo. E aí o pai deu. E o que nós fomos fazer com isso? Nós fomos tomar as nossas decisões e as nossas escolhas baseado no nosso egoísmo, baseado nas nossas vontades, fazer aquilo que agrada a nossa carne, fazer aquilo que agrada o nosso ego. Foi isso que a gente decidiu fazer. E não perguntamos ao pai se era isso que ele queria ou não. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um outro figura aqui, que ficou com o pai. Só que esse cara ficou sem conhecer a plenitude do pai dele. Ele até ficou com o pai, o irmão mais velho. Mas ele nem sequer conhecia o pai que tinha. Por quê? Porque ele estava lá só para obedecer e servir o pai. Só que um relacionamento de pai e filho
não está ligado apenas a obedecer. O cara está ligado a brincar junto. Né, Vitor? Está ligado a ir lá no quarto e dar um soco no pai, e depois sair correndo e depois esconder atrás da mãe e falar assim, mãe, olha lá, foi ele que começou. Aí a mãe do Vitor fala assim, não vai bater no meu piquetucho. Ele brinca com o pai dele, cara. E é assim que tem que ser. A gente foi feito, o relacionamento de pai e filha é para se conhecer dessa forma. De rolar no chão, cara. De brincar. De ter amor, de ter relacionamento. Gente, dessas piadas sem graça que eu falo aqui de vez em quando, eu conto para Deus, cara. E eu penso que Ele ri. Porque Ele é bondoso comigo. Ele fala assim, vai só para quebrar o galho. E cara, no meu relacionamento com Deus eu falo cada coisa, cara. Tem vezes que eu vou orar e eu começo orando assim, falando assim, Deus, agora é sério. Vocês acreditam nisso ou não? O cara tem que ser muito louco, os caras têm que ser muito loucos para fazer isso, cara. Mas eu já cheguei a orar com Deus falando assim, pai, sem zoeira agora. E eu sinto que Ele me ama assim, cara. Muito doido isso, né? E aí eu falo pro pai assim, pai, agora é sério. Eu falei até uma coisa esses dias para uns amigos, eu falei assim, cara, você quer saber o que eu faço para não pecar na rua aí no dia a dia, cara? Olha o que eu já fiz, eu estou abrindo meu coração para vocês aqui. Às vezes, todo homem tem essa tendência, né? Passou uma mulher bonita, vai olhar, né? Eu falo com Deus sobre ela, eu falo assim, pai, glória a Deus, o Senhor é muito bondoso, o Senhor criou tudo perfeito. Porque eu olhei e não cobicei, meu irmão, não tem como cobiçar com Deus, como que eu vou falar para Deus que... Então eu falo com Deus sobre aquilo que... E olhar é pecado? Não, olhar não é, cobiçar é. Então eu olhei e falo com Deus, cara. E eu oro a Deus, e aí aquela mulher para mim é como uma irmã, não é como um pedaço de carne passando. É uma semelhante minha. E eu trato ela com respeito, trato ela com amor. Amém? E aí, gente, se o cara está numa igreja, obedecendo tudo que Deus está falando para ele fazer, eu obedeço toda a lei, nunca transgredi nem sequer uma ordem tua, há 35 anos, eu tenho um amigo que ele não é religioso, ele é um homem de Deus, mas ele fala desse jeito, ele tem um discurso assim, há 35 anos que eu sou pastor da Assembleia de Deus. Mas ele é uma bênção, tá, gente? Eu lembrei do discurso dele, mas é engraçado, né? Porque às vezes o cara está na igreja e fala assim, Senhor, eu estou há 15 anos aqui na igreja, nunca transgredi uma ordem tua. E Deus olha para nós e fala assim, mas você não me conhece ainda, cara. Você não transgrediu uma ordem, mas você está num sistema, você parece um robô aqui, você é sistematizado, cara. Você não me trata como uma pessoa, você me trata como se eu estivesse longe. Você não me trata como se eu fosse seu amigo, como se eu morasse dentro de você. Você fala que eu existo e acredita que eu existo, mas vive como se eu não existisse. E a figura do pai aqui, obviamente, é a figura do próprio Deus, cara. Que não mandou o filho religioso embora também. O filho religioso, se ele fosse embora, o pai o receberia de novo também, do mesmo jeito, ele ama. Ele ama esse filho também, só que vai chegar um momento que ele vai confrontar esse filho e vai falar, filho, você não é um robô, cara. Você não opera num sistema Android. Eu não coloquei em você um sistema, eu coloquei em você o fôlego de vida que estava em mim. Em você eu soprei a eternidade, filho. E aí aquela figura do religioso lá, obedecendo tudo certinho no quadradinho assim, né? E o outro filho gastando tudo lá fora, conhecendo o mundo e fazendo o que bem entende. Aí daqui a pouco vem a fome. Sabe o que é essa fome, meu irmão?
Eu não sei se alguém aqui já viveu ou está vivendo longe do pai. Mas eu, em algum momento da minha adolescência, eu até falava que era crente, mas ia para umas festas de rock. Já fui para balada também. Sabe o que acontecia comigo? Estava lá o crentão no meio da balada. Fazer o que lá no meio da balada? Estou estragado para o mundo, vou fazer o que lá no meio daquilo lá? Eu olhava os jovens usando droga, olhava a molecada usando droga, olhava a molecada se beijando assim. Se tivesse corona naquela época... Cara, a menina que beijou ali depois, e eu olhava e falava, gente, olha, só não beijou a mim, que eu não tenho chaveco, né? Aí eu falava assim, meu Deus, como que pode? Beijou a festa inteira, tudo que é homem que estava aqui perto ela beijou. E o rapazão ali bonitão também beijou todo mundo. Aquilo começava a entristecer o meu coração, e eu ia para a balada para ficar feliz, eu ficava triste. Aí eu chegava em casa, falava, meu Deus, por que esses meninos estão fazendo isso? Aí eu orava pedindo a Deus, Senhor, salva eles. E eu perdido lá no meio, fazendo o que lá? Que tranqueira. Vai fazer o que lá? Não, é só uma fumaça no narguile. Meu irmão. Meu querido. Jesus te chamou para uma fumaça de glória, cara. A fumaça da Shekinah, da glória dele. Ele está te chamando para caminhar com ele, cara. Não, mas eu só vou lá porque meus amigos estão lá, cara. Eu até me divirto sim, mas tem um espaço aí dentro do coração que não preenche. Tem um espaço dentro do coração que continua vago. Tem um lugar dentro do coração, meu irmão, que é só aqui, cara. Não aqui na igreja, não aqui no templo. Aqui eu falo na presença. Aí eu chegava em casa e falava, pai, salva aqueles meninos, aquelas meninas lá, Senhor. O que aqueles meninos seus estão fazendo lá, tudo perdido lá no meio? Ai, que atrapalhada. É o filho dissoluto, o filho irresponsável, saindo de perto do pai e indo para um lugar que não tem nada a ver com ele, completamente estragado para o mundo. O apóstolo Paulo falou em Gálatas 6,14, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, para o mundo eu estou morto e para mim o mundo está morto também. Eu não tenho mais o que fazer nesse lugar. Eu não tenho mais o que fazer numa balada. Eu não tenho mais o que fazer num lugar onde Deus não está se agradando. Eu não tenho mais o que fazer. Oh, meu Deus. E aí, nesse momento é quando bate a fome, meu irmão. Porque você tem fome de Deus. Dentro de você há uma necessidade de adorar a Deus. Dentro de você há uma necessidade intensa, que muitas vezes nós não alimentamos, mas dentro de nós há uma intensidade, uma vontade intensa de adorar a Deus, de buscar Ele. Aí nessa hora que essa vontade começa a crescer dentro do nosso coração, o nosso coração começa a queimar, sabe o que a gente faz? A gente ainda assim aperta mais um pouquinho ainda. Fala assim, não, ainda não é isso ainda, eu vou me distrair com alguma coisa aqui, vou jogar um negócio, e negligencia de novo. E vai adiando isso. E aquela vontade sempre ali, cara, você precisa se movimentar aí, cara, você precisa ir para esse lugar. E aí, quando você percebe, meu irmão, você já está desejando o pior que o mundo pode dar, a comida de porco. Eu tinha um tio muito caipira, né? Ele faleceu com 100 e lá vai fumaça anos de idade. Quando Deus criou Adão olhou para esse tio meu e falou assim, quem que é esse cara aí? Deus falou, não sei, já estava aí quando cheguei. O cara, o tio João Pinto, o nome dele. Um caipira matuto mesmo, mas caipira com força. O caipira do mais caipira que tem. Uma vez nós fomos na casa dele lá e ele deu mandioca para a gente levar embora. Ele falou assim, leva mandioca aí, tem bastante. Aí começou a encher um saco de mandioca. Aí minha mãe falou assim, tá bom tio. Ele falou, não, fica tranquilo, isso aí é comida de porco. Isso aqui a gente dá para os porcos. Aí ele falou mesmo, cara. Eu falei, não acredito, velho, que ele falou isso para a gente. Ele está dando a comida do porco para nós. E o rapaz estava querendo comer comida de porco.
Porque chega num fundo do poço, meu irmão. Aqui eu creio que ninguém está, mas tem hora que, você já parou para observar alguém que está numa situação, às vezes, sei lá, de depressão, uma situação, aquela depressão bem profunda, ou uma situação de rua, que você olha aquela pessoa que ela está tão cabisbaixo, ela parece que não tem vida mais. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Eu não estou querendo ser preconceituoso com nada aqui, mas vocês sabem disso. Você olha para uma pessoa, você tem compaixão dela, você fala assim, meu Deus, olha como que pode chegar nesse nível? Essa pessoa veio de Deus, como que ela está aí, cara? Aquela pessoa vai se aprisionando tanto, vai para tanto, que chega uma hora que ela está querendo comer comida de porco e não dão, esse que é o pior. Nem a comida do porco ela ganha. Aí vem uma palavrinha aqui em Lucas 15 que fala assim, caindo em si. Porque o cara estava fora de si até agora, cara. Aquele rapaz estava completamente fora de órbita. Aí quando fala assim, caindo em si, ele lembrou da casa do seu pai. Aí ele preparou um discurso, né? Mas não era um discurso falso. Ele estava arrependido. Nem todo mundo que chora se arrependeu de verdade, meu irmão, mas todo mundo que se arrepende chora. Copiaram isso? Nem todo mundo que chora se arrependeu de verdade, mas todo mundo que se arrepende chora. A Bíblia fala que existe uma tristeza que vem do mundo e existe uma tristeza que vem de Deus. A tristeza que vem do mundo produz morte, mas tem uma tristeza que vem de Deus, olha só que coisa, hein? Que produz salvação. O que é essa tristeza que vem de Deus? É quando você fica triste consigo mesmo. É quando você olha para dentro de si e fala assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí bate aquele desespero. Essa é uma tristeza que vem de Deus. Aquela tristeza quando você olha para dentro de si e fala assim, eu preciso mudar, cara. E você fica triste com você mesmo, mas é ali que você retoma as coisas. Você cai em si. E aí, nós ficamos às vezes preparando o discurso, querendo explicar as coisas para o pai. Mas quando o filho chegou perto da fazenda do pai, o pai não queria nem ouvir discurso nenhum, gente. Sabe o que o pai tinha? Saudade. O pai estava doido para ver aquele filho, cara. Queria saber do dinheiro que ele gastou? Queria nada. Estava fazendo a contabilidade do quanto ele errou? Não estava. Queria uma explicação do que ele tinha feito, por que fez, e não queria nada disso, ele só queria o filho, cara. E se Deus falou que Ele vai trazer salvação aqui hoje, Ele está trazendo essa mensagem porque Ele está esperando você ir para essa fazenda, meu irmão, porque Ele já está lá, de braços abertos, com saudade de você, querendo te pegar. Então vai se preparando aí, porque talvez hoje Ele te pegue, meu irmão. Eu creio que hoje o Pai pode pegar alguns aqui. Aí aquele filho voltou. O pai abraçou, beijou. Mas pai, deixa eu falar. Eu pequei contra o Senhor, viu? Traz roupa para o menino aqui, que o menino está parecendo... todo estralhabadado. Como que é assim, né? Todo estralhabadado. O pai do Felipe é português. Aí o rapaz chegou na casa todo estralhabadado. Chegou todo mal vestido, todo sujo do mundo, todo arrebentado. E o pai falou assim: põe uma roupa nesse menino aí, põe sandália nos pés, põe um anel no dedo dele, põe um anel da nossa família aí no dedo dele. Ele está de volta. Pai, mas eu quero só ser empregado do Senhor porque eu fiz bobagem. Não, filho. Cara, fica na paz, você tem um lugar na mesa, cara. Você tem um lugar na mesa. Você é filho, não existe ex-filho. Na sociedade hoje existe até ex-mulher, ex-marido, beleza, mas ex-filho não existe, cara, não tem como ser ex-filho não. Você é meu filho para sempre. Eu te amo. E eu estou aqui de braços abertos, eu vou te pegar, cara. Você vai sentar na mesa comigo e você vai comer pão hoje. Amém? Você está na mesa comigo e você vai comer pão. Você vai tomar do cálice. Porque na minha casa tem fartura de pão, o pai está falando. Ah, mas eu não sou batizado. Quem disse que precisa ser, meu irmão?
Mas você não precisa passar por um rito religioso, cara, você só precisa sentar na mesa e ter comunhão com esse pai. Mas eu estou em pecado, então toma desse pão e se conserta. Se arrepende que nem esse filho fez. E chega diante do pai com sinceridade e fala assim: pai, então de hoje em diante vamos fazer diferente. Dá um pouco desse corpo aí, dá um pouco desse sangue, que eu quero a sua vida em mim, para que a minha vida esteja no Senhor também, e a partir de hoje as coisas sejam diferentes. Por que na hora de pecar você não pensou, mas mês que vem vou tomar ceia? Porque para pecar a gente fala assim rápido, e para se santificar a gente fica criando desculpa, meu irmão. Porque para decidir Deus a gente fica colocando empecilho. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus chama, não tem empecilho, não tem mentira, não tem voz do diabo, não tem voz do humano que vai prevalecer. Quando Deus chama, cara, você só vai atender a Ele, cara. Quando Deus te chamar, Ele é irresistível e Ele está te chamando, cara. Então quero convidar todos aqui, todos, do mais novo até o mais velho. A criancinha que só mama no peito aí, bate uma farelinha assim desse pão aqui, em nome de Jesus, na boca dessa criança aí, dá uma gotinha de vinho para ele aí. Todos aqui vamos ter comunhão com o Pai hoje, todos, amém? A Bíblia fala assim, que aquele que come indignamente, come para a própria maldição, e é por isso que às vezes a gente não come. Só que o que é comer indignamente? É não reconhecendo o corpo, cara. Quando você olha diante de Deus, examina a si mesmo e vê algum defeito, você só precisa se arrepender e falar: Senhor, agora vamos tocar diferente aqui. E aí você come e bebe, porque é isso que a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Não fala examine para ver se você pode comer ou não, fala assim: examine-se, come e bebe. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O Pai está pronto, sempre esteve. O Pai não precisa ficar criando métodos de perdão. Ele não precisou passar por uma terapia com um psicólogo para te perdoar, meu irmão. O Pai é pronto a perdoar. O perdão está nele, Ele é o perdão. Ele não precisa passar por uma terapia para conseguir te perdoar. Ele não precisa pedir conselho para um amigo, ele não precisa falar com um pastor. Ele não precisa pedir oração para ninguém. O Pai está pronto para te perdoar. E Ele não está sabendo quanto você deve. E nem quer saber. Ele fala assim: dá a conta que eu pago, não interessa quanto custa. Eu tenho dinheiro para pagar.